Cruzeiro divulgou lista de relacionados para o duelo contra o Sampaio Correia. Valu, Bom, você falou que essa ausência do Chay não tem informação se é algo relacionado à questão física, né? E o Cipriano também. Por que dessas duas ausências? Conseguiu levantar alguma informação aí? A questão é que sempre nos jogos fora, o Paulo Pessolano, a lista é um pouco menor, né? E o Cipriano, que foi até elogiado pelo Martim Varini no último jogo, uma questão de opção mesmo, né? O Rômulo, mais uma vez, também de fora. O Stênio, ele repete a lista dos atacantes. O Stênio, ele está liberado, mas ele treina, ele ainda sabe, o jogador ainda está um pouco ressentido por conta daquela questão no ombro, mas ele não está em transição nem nada, então é uma questão mais de opção mesmo. Ali no meio-campo, até o Pedro Castro, digamos assim, voltou a aparecer e o Chay ficou de fora. Repito, até onde fui informado pela assessoria de imprensa do Cruzeiro, nenhum problema com os jogadores ausentes. Só mesmo opção do técnico Paulo Pessolano. Agora, recebi uma informação ontem do nosso colega João Batista Filho, lá de Porto Alegre, de que o Inter estaria interessado no Machado. No Machado. Ele ainda pertence ao Grêmio, o Machado, só para eu entender. Ele já é do Cruzeiro, né? Pois é, que ele ficou lá encostado no Grêmio, o Cruzeiro buscou ele de volta. Deu uma declaração forte. Pro grande Adroaldo Leal. Um abraço para Adroaldo, falando das dificuldades, né? Como que foi ficar encostado de estar fazendo. Né, ele está escrevendo uma bonita história neste ano no Cruzeiro. E um jogador que parte da torcida pode questionar, às vezes, a questão dele não acertar todos os passes, todos os chutes, mas o Alê, por exemplo, viu. Ele não importa quem provocou o incêndio. Em termos de erro, ele vai para pagar. É importante lembrar um pouquinho da história dele, né? Ele era destaque na base do Grêmio, veio para cá emprestado, ficou um período aqui, o Grêmio pede ele de volta, ele volta para a equipe do Grêmio e não tem a sequência que ele esperava ter. Ele treinou sozinho. Sozinho, ficou treinando separado assim, então é o que passa na cabeça do jogador, né? Por que você me tirou do Cruzeiro? Né? O que passa na cabeça dele, ele achava, não, eu tenho que voltar a render e eu tenho potencial para render. E aí ele volta, ele conta nessa entrevista, emocionado até na entrevista pro Adroaldo, e ressurge novamente no Cruzeiro. O papel do treinador que a gente falava aqui no YouTube, né? Ele entra no lugar do William Oliveira, que vinha fazendo um grande campeonato, e entra muito bem quando o time está organizado, o esquema, né, bem feito, todo mundo comprando a ideia. Ele entra bem, agora o treinador não tem como mais voltar o William. Olha que, assim, a dor de cabeça que todo treinador quer, né? Então, assim, o Machado tá jogando bem. Tá jogando bem. E às vezes fala de errar passe, mas é um jogador que não joga só simples, como o Nelton Moura. Não é um jogador que dá só passe de lado, como eu dei muitas vezes na minha carreira. É um jogador, né, que joga muito pra frente, não é o volante... Incisivo, mais direto. Exato. Então, você não vai acertar todos os passes. Normalmente no jogo, quem mais acerta passe é quem? Zagueiro e o primeiro volante que não arrisca. São jogadores de passes simples. O Cruzeiro hoje tem 2 volantes que arriscam um pouco mais e, consequentemente, vão errar alguns passes e vão dar algum contra-ataque. Até o Lucas Oliveira, às vezes, erra alguns passes, porque ele tenta esse passe que você quebra 2 linhas por dentro, um passe às vezes arriscado, mas que você deixa o seu companheiro em uma condição boa de jogar. A informação que eu recebi do João Batista Filho, que é da Band lá de Porto Alegre, só que é o seguinte, gente, esse período, o contrato dele é até o final do ano, não é? Não. O Machado, contrato até 2024. 24, então. O que eu recebi de informação aqui do João Batista Filho é de que 4 clubes sondaram o Machado e que um deles é o Internacional, que o Internacional teria interesse no Machado. O João Batista Filho me enviou isso ontem. Então, eu sinceramente não consegui nada além disso. O Thiago Fernandes, eu acabei de acionar o Thiago Fernandes aqui para a gente confirmar. E uma outra questão também que o Thiago Fernandes está buscando aqui é sobre sondagens ao Matheus Bidu. Parece que tem 2 sondagens ao Matheus Bidu. O mercado está aberto ainda? Brasil. Aqui? Tá fechado. O mercado está fechado aqui. Seria para fim do ano. Para fim do ano. Só que nós temos que avaliar aqui, Ale, que o fim do ano, esse ano é antes, novembro, né? 13 de novembro termina o Brasileiro, que a Copa começa 7 dias depois. A Série B termina antes. A Série B termina uma semana antes. O torcedor do Cabuloso fica sempre ansioso para as grandes contratações, o que é normal, né? Acho que é do torcedor querer grandes nomes e tal.
O Cruzeiro está fazendo um trabalho administrativo de excelência, vai ter também um trampo para segurar alguns nomes. nomes. Isso também é importante. E eu só queria fazer um parênteses, um asterisco, disso que falou o Rafa, que é uma coisa que me chama muita atenção. A molecada hoje, ela meio que aprende futebol com o negócio aquele aplicativo que você vai montando sua seleção e tal. E esse aplicativo, ele mente. Não é que ele mente, ele tem o critério dele. Sim. Então o cara jogou 10 passes daqui até ali, sem pressão, sem marcação, ele tira a nota boa. O cara que tem que fazer o passe surpreendente, o passe agudo, ele vai errar mais. E ele tem nota menor. Aí o cara vem lá e fala assim, esse é craque. Ele nunca viu o cara jogar?